Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de webinar promovido pelo Proqualis, Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, da Fundação Oswaldo Cruz. O tema do nosso webinar do mês de maio é resistência microbiana, estratégias para o uso racional de antimicrobianos. Nossa palestrante convidada é Cláudia Fernanda de Lacerda Vidal, médica com doutorado em medicina tropical, é a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente e presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, órgão ligado à EBSER. Cláudia, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, compartilhando desse seu imenso conhecimento sobre essa matéria, e num momento tão conturbado, mas você está aqui conosco. Muito obrigado por essa tarde aqui, que eu tenho certeza que será muito especial para todos nós. Boa tarde a todos, boa tarde Maria de Lourdes, doutora Maria de Lourdes, doutor Vitor Grabois e toda a equipe técnica que aqui está, Laís. Eu quero agradecer e dizer que é uma imensa satisfação estar aqui com vocês, apesar de todo esse momento, né, que nós estamos vivenciando, mas que nós conseguimos, vocês conseguiram, estão de parabéns. Agradeço toda a atenção que me foi dispensada e acredito que vai ser muito proveitosa a nossa tarde com a discussão de tema tão relevante. Agradeço também a presença do público, né, quem estiver nos assistindo nesse momento. Bom, vamos dar início ao nosso tema de hoje, resistência microbiana, estratégias para o uso racional de antimicrobianos. Sem sombra de dúvidas, que nós sabemos que o advento, a descoberta dos antimicrobianos, eles representaram um papel fundamental na história da medicina. Uma vez que na era pré-antibiótica, infecções como pneumonias, por pneumococo, levavam a taxas de letalidade em torno de 40%. As infecções da corrente sanguínea por Staphylococcus aureus podiam chegar a uma letalidade de 80%, pacientes com endocardite infecciosa bacteriana chegava a quase 100%, né, a mortalidade, e sem sombra de dúvidas que na Segunda Guerra Mundial o impacto do advento da penicilina poupou uma série de complicações e de amputações, uma vez que na era pré-antibiótica cerca de 70% das amputações dos militares em guerra tinham seus membros amputados por infecções a partir de ferimentos de guerra. Então, não à toa que foi publicado um agradecimento à penicilina naquela época da Segunda Guerra Mundial, em 1940, mas nessa publicação, em Washington, já existia uma advertência em relação ao olha, já existem algumas cepas de bactérias resistentes à penicilina. E o que é que nós observamos em seguida? Eu sempre gosto de abordar esse estudo da Dinamarca, que é um estudo em que se mostra que na década de 60, ou seja, cerca de uma década, 2 décadas depois do uso da penicilina e da introdução de derivados de penicilina, os Staphylococcus aureus, inicialmente sensíveis a estes antimicrobianos, eles já começavam a expressar mecanismos de resistência à penicilina e aos seus derivados, a oxacilina, a macrolídeos. Então, nós observamos que entre 1965 e o final da década de 70, então, essa resistência já começa a ter uma expressão importante, com mais de 40%, chegando a 50% para os macrolídeos. Naquela ocasião, o governo dinamarquês, ele lançou mão de uma série de medidas, por isso que essa publicação é interessante, para conter a resistência bacteriana. E isso eles têm sucesso até hoje. Ou seja, quase 30 anos após, na Dinamarca, a incidência de Staphylococcus MRSA, resistente à oxacilina ou meticilina, fica abaixo de 2%, o que é uma coisa inusitada quando nós comparamos com taxas de resistência aqui no Brasil, ou taxas norte-americanas, ou taxas em alguns países europeus, que essa resistência ela pode ultrapassar a casa dos 50%. Em unidades de terapia intensiva, essa resistência de Staphylococcus aureus à oxacilina, ela alcança muitas vezes 80% em algumas instituições. Então, com uma série de medidas que incluíram medidas não apenas no âmbito hospitalar, mas medidas também na comunidade, com o controle do uso de antimicrobianos nas infecções comunitárias, o controle do uso de antimicrobianos na agropecuária. Então, foi na realidade uma política de saúde, a Dinamarca consegue até hoje ter baixos índices de resistência. Sem sombra de dúvidas que o advento dos antimicrobianos
pelo menos durante 50 anos, nós tivemos uma série de drogas que foram lançadas no mercado. Nós podemos ver nessa apresentação inúmeros antimicrobianos derivados das cefalosporinas, os beta-lactâmicos, nós tivemos os macrolídeos, nós tivemos uma série de quinolonas, sem dúvidas de que, no âmbito, né, daquele período da industrialização, houve uma queda acentuada na mortalidade. Então, representam os antibióticos uma ferramenta fenomenal do ponto de vista do controle de saúde pública, ou seja, nós conseguimos, naquela ocasião, reduzir a mortalidade nos países industrializados, naquela época da Revolução Industrial, à medida que foram sendo lançados novos antimicrobianos no mercado. E aqui nós podemos ver que os antimicrobianos eles tiveram um boom de descobertas e de lançamentos de produção de novas drogas até a década de 1990. E entre 90 e 2000, os antimicrobianos que foram lançados no mercado, basicamente, eram antimicrobianos voltados contra infecções por bactérias gram-positivas. Então, nós temos ali a linezolida, a daptomicina, a tigecyclina, que vem cobrir alguns gram-negativos, mais recentemente sendo lançada. Antes disso, quinopristina com dalfopristina. Então, são teletromicina, são antimicrobianos que vieram para tratar infecções por bactérias gram-positivas multiresistentes. Mas até a década de 90, que nós temos um arsenal imenso de antimicrobianos das diversas classes, nós estamos pelo menos com 25 anos sem novas drogas contra bactérias gram-negativas e, infelizmente, o cenário que nós vivemos hoje é de alta prevalência de infecções por bactérias multidrogas resistentes ou extensivamente resistentes ou pan-resistentes, principalmente entre os gram-negativos. Nós vamos ver qual a magnitude dessa resistência antimicrobiana. Com certeza, o impacto negativo dessa resistência vem a partir do momento em que, como nós vimos anteriormente, inúmeros antimicrobianos são desenvolvidos e lançados no mercado. Consequentemente, nos últimos 50 anos, nós tivemos uma disseminação e uma evolução e cada vez novos mecanismos de resistência eles têm sido identificados, acompanhando exatamente a introdução no mercado de novas drogas. Então, a pressão seletiva ela é uma condição sine qua non para que os mecanismos de resistência eles se desenvolvam. A cada novo antimicrobiano que é lançado no mercado, um novo mecanismo de resistência ele vai ser identificado. Coincidentemente com o período em que novos antibióticos são descobertos. Sabe-se já de vários dados de literatura que a infecção por bactérias resistentes, quer sejam multiresistentes ou pan-resistentes, elas se traduzem em complicações e em maior morbidade e mortalidade para esses pacientes, comparado com cepas sensíveis. Sem falar nos custos adicionais e nas complicações por internações prolongadas e em que se somam outros eventos adversos. Bacteremias por Staphylococcus aureus, por exemplo, MSSA, eles vão ter uma menor mortalidade comparado com MRSA, com maior mortalidade. Falha terapêutica também. Então, baixas taxas de sucesso clínico são observadas e descritas nos vários trabalhos que mostram dados em relação a enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido contra aquelas enterobactérias que são sensíveis e suscetíveis à maior parte dos antimicrobianos. A produção de beta-lactamase das carbapenemases, por exemplo, tem uma chance 2 vezes maior de risco de morte quando o paciente se infecta por essa bactéria, por bactérias com mecanismos de resistência com produção através de beta-lactamases, de carbapenemases, quando comparado com aquelas cepas que são beta-lactamases negativas, carbapenemases negativas. Então, na realidade, o impacto da resistência antibiótica ela vai muito além de tudo isso que a gente falou. Além de aumentar a morbidade e mortalidade, então, consequentemente, nós vamos ter um aumento do tempo de hospitalização, aumento do tempo de ventilação mecânica que esses pacientes vão precisar, aumento de terapia intensiva, vão precisar de mais procedimentos cirúrgicos. Esses pacientes vão ocupar leitos hospitalares, porque, na realidade, você começa a bloquear leitos, porque medidas para a prevenção da disseminação desses patógenos multiresistentes vão ser adotadas. Então, esses pacientes vão ficar sob precauções de contato, muitas vezes com leitos exclusivos,
o que vai causar problemas em relação à disponibilidade de leitos hospitalares. Os custos vão aumentar, não só com todo o arsenal terapêutico antimicrobiano que vai ser utilizado, mas também com as medidas para precauções de contato. Então, nós vamos utilizar mais máscaras, mais luvas, nós vamos utilizar mais aventais. Esses pacientes eles vão utilizar agentes, muitas vezes, sem uma eficácia clínica tão elevada, mas com elevada toxicidade. Então, houveram os resgates das polimixinas com alta toxicidade e nem tanta eficácia clínica. Então, uma série de consequências advém a partir da resistência microbiana. Nessa publicação, então, alguns exemplos para a gente poder trazer isso do ponto de vista prático, né? Então, se eu tenho uma bacteremia por Escherichia coli, produtora de beta-lactamase de amplo espectro, ISBL, tratada empiricamente com a ceftriaxona, cefalosporina de terceira geração, em que não tem essa cobertura, nós vamos estar perdendo tempo de tratamento, nós vamos estar tratando inadequadamente esse paciente, retardando a terapia efetiva para ele, nós vamos estar modificando nossos guias terapêuticos na nossa instituição, se assumimos que a maior parte dessas infecções são por bactérias ISBL, consequentemente podemos estar também na realidade, implicando em outro problema maior, um superuso de antimicrobiano de amplo espectro, se nós consideramos que todas as nossas enterobactérias agora que chegam na nossa instituição, elas vão ser produtoras de ISBL. Por outro lado, se eu tenho também infecções por Acinetobacter resistente a carbapenêmico, vou ter que utilizar drogas como polimixinas com maior toxicidade e menor efetividade. Se eu tenho resistência na comunidade, se eu tenho pacientes colonizados por bactérias multiresistentes, isso vai ter impacto no protocolo de antibiótico profilaxia cirúrgica, vai ter impacto na disseminação intra-hospitalar dessas cepas se a gente não faz culturas de vigilância. Então, faz-se necessário o investimento em culturas de vigilância, com a adoção de precauções de contato, tudo isso é impacto negativo da resistência antimicrobiana. Então, quando a gente vai sintetizar, nós vamos ter que, nesses impactos em relação ao uso de antimicrobianos, o impacto a partir da resistência antimicrobiana está relacionada com o uso cada vez de mais drogas e drogas com maior espectro, muitas vezes drogas com menor eficácia e drogas com maior toxicidade. Mais uso de antimicrobianos e menor eficácia clínica. 38% a 50% dos patógenos de infecção do sítio cirúrgico, eles são hoje MDR, ou seja, são resistentes a pelo menos um representante de 3 classes de antimicrobianos que seriam utilizados de escolha para aquele patógeno. Quase 27% dos patógenos que causam infecção pós-quimioterapia são multidroga resistentes em pacientes imunossuprimidos. Os pacientes também de transplantes autólogos também têm uma elevada taxa de colonização por MDR e que está implicado em 25% dessas infecções. Então, na realidade, o que se paga, o preço que se paga pela resistência antimicrobiana é um preço muito alto, não só do ponto de vista de custo e efetividade, mas principalmente de morbimortalidade para esses pacientes. Custos, né, de uma vida em que nós não temos nem como mensurar. Ainda em relação à magnitude da resistência antimicrobiana, estudo na população pediátrica, que a gente não tem tantos estudos, mostra que as infecções por estáfilo resistente à oxacilina, MRSA, tem maior tempo de hospitalização, maior duração da febre e maiores complicações. 30% dos pacientes da população pediátrica com infecção por MRSA complicam nesse estudo publicado. É um estudo antigo, mas é um estudo que expressa bem a relevância da resistência bacteriana contra zero de complicações em estáfilo MSSA. Aí a gente vai andando, né, na linha do tempo, uma outra publicação mostrando qual é o impacto em relação ao tempo de hospitalização, custos e mortalidade, e nós verificamos o que vem corroborar em população adulta, infecção por MRSA, estáfilo meticilino resistente, morte 11,4 vezes maior comparado quando não existe infecção do sítio cirúrgico, aumento de mortalidade 3,4 vezes quando comparado com infecção por estáfilo sensível à oxacilina.
Da mesma forma, nós vamos ter também implicações das enterobactérias. Infecções por pseudomonas aumentam em quase 2 vezes o tempo de hospitalização e existe o risco, quando o indivíduo está infectado por uma pseudomonas multiresistente, dele fazer uma segunda bacteremia 14 vezes versus quando é uma pseudomonas multissensível. Então, sem sombra de dúvida que existe implicação sim. Aqui nós observamos que cepas de enterobactérias da espécie do gênero Enterobacter, comum em várias infecções relacionadas à assistência à saúde, principalmente nas unidades de neonatologia, onde nós temos elevadas mortalidades, a morte de pacientes, 5 vezes maior risco do paciente morrer quando ele é infectado por Enterobacter multiresistente versus sem resistência Enterobacter sensível. Tempo de hospitalização também aumenta em 1,5 vezes e os custos também aumentam 1,5 vezes. Então, nós temos ali 29.379 dólares de aumento de custo em relação à infecção por Enterobacter resistente. As limitadas opções terapêuticas para essas enterobactérias gram-negativas, elas vêm nos trazer um cenário cada vez mais sombrio, que nós vamos observar que cada novo mecanismo que é introduzido de resistência bacteriana, pouquíssimas opções. Então, se nós observarmos ali, Pseudomonas aeruginosa, quando ela é produtora de carbapenemase, só polimixina seria a opção. Com associação com outras drogas como aminoglicosídeos, o que potencializa o efeito nefrotóxico. A mesma coisa com a Acinetobacter baumannii, produtor de carbapenemase. Se o Acinetobacter baumannii, implicado em várias infecções graves de unidades de terapia intensiva, é sensível à sua droga de escolha, que são os carbapenêmicos, isso traz uma taxa de sucesso terapêutico muito elevada. Entretanto, quando é resistente, polimixinas vai ser a droga de escolha, com algumas considerações em relação à associação com tisdeciclina, aminoglicosídeo, e já cai essa eficácia clínica do tratamento, ou seja, o sucesso terapêutico, ele cai para abaixo de 50% e nós vamos ter aumento da mortalidade. É só resistência bacteriana que advém das complicações do uso inadequado de antimicrobianos? Não. Nós sabemos que outros impactos também, além da resistência bacteriana, outros eventos adversos relacionados à droga, ao antimicrobiano, então utilizar a droga inadequada, utilizar a dose inadequada, tempo de infusão inadequada, administração, via de administração errada, diluição inadequada. Então, esses erros de seleção, dose, administração, tempo de uso, também vão trazer consequências para os pacientes e muitas vezes isso pode implicar em danos. Esses eventos adversos eles podem ser leves até danos moderados a graves, incluindo o óbito de pacientes. E uma coisa muito importante, com um outro impacto, é a incidência de infecção por Clostridium difficile pela alteração da microbiota intestinal. Interessante que o documento publicado pelo Reino Unido, programando quais são as medidas de segurança do paciente para os próximos 15 anos. Então, do Arraia Humano de 2000 até 2015, quando se trabalhou eventos adversos, e nesses eventos adversos em saúde, durante a assistência à saúde, as infecções relacionadas à assistência à saúde, a resistência microbiana estão dentro dos principais eventos adversos, foi feita uma análise do que funcionou até 2015. E o Reino Unido, ele programou quais são os problemas que nós temos atualmente e como é que nós vamos ter que trabalhar a segurança da paciente nos próximos 15 anos. Esse documento ele fala exatamente sobre isso, de 2015 até 2030. Então, não é diferente de observar que o investimento econômico, então os países que trabalham com orçamentos, os países desenvolvidos da Organização de Desenvolvimento Econômico Europeu, eles já mostram que existiu ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, redução da aplicação de recursos financeiros na área da saúde, e isso vem timidamente aumentando a partir de 2010, principalmente por conta da resistência bacteriana, uma vez que esse documento aponta o problema da resistência bacteriana, com novos mecanismos de resistência sendo identificados, e a necessidade de que estratégias multimodais elas sejam desenvolvidas, não só através da produção de novas drogas, mas se investindo em prevenção de infecção, em diagnóstico efetivo, correto, diagnóstico rápido e utilização melhor desse arsenal terapêutico que nós vimos ao longo da história da humanidade, o quão importante ele é e o quão danoso ele pode ser,
se não utilizado de uma forma adequada. Então, nesse mesmo documento, relações são levantadas em relação, no que diz respeito à vigilância e monitoramento, à sanitização ambiental, prevenção de infecção e uso adequado de antimicrobianos, investimento em pesquisas, investimento em novas ferramentas. Então, com esse objetivo, em 2016, em Davos, realizada uma reunião com esses países de desenvolvimento econômico da União Europeia e fizeram um plano global de combate, e a Organização Mundial de Saúde publicou esse plano envolvendo 85 companhias, incluindo companhias da indústria farmacêutica, de testes diagnósticos, e 18 países com o objetivo de trabalhar nas diversas modalidades de ação a questão da resistência bacteriana, uma vez que cada vez mais vem aumentando a densidade de incidência de bactérias produtoras de carbapenemases, e o grande problema hoje mundialmente são as enterobactérias, que são resistentes a quase todos os antimicrobianos, inclusive os carbapenêmicos. E não mais recentemente, nós tivemos também a introdução de mais um gene de resistência, que é a resistência à colistina ou à polimixina. Então, nós temos hoje bactérias, enterobactérias, que elas são resistentes a todos os antimicrobianos disponíveis, incluindo a polimixina, que foi um resgate de uma droga utilizada nos últimos 15 a 20 anos, diante das infecções por enterobactérias resistentes. Bom, tentando resumir de uma forma mais objetiva, é o que nós vimos. Então, quais são as principais estratégias que a gente tivesse que pensar para prevenir resistência bacteriana? Nós temos infecção. Se nós temos infecção, nós temos que usar antimicrobiano. Se nós utilizamos antimicrobianos, nós, consequentemente, vamos estar exercendo pressão seletiva e estimulando a desrepressão de genes de resistência ou a indução de novos genes de resistência. E nós vamos ter um micro-organismo resistente. O que é que nós precisamos fazer para reverter esse processo e reduzir resistência microbiana? Nós temos, a primeira etapa é prevenir infecção. Se eu previno infecção, eu não vou precisar utilizar antimicrobiano. Se eu não consigo prevenir infecção, eu tenho que, pelo menos, diagnosticar corretamente o patógeno envolvido naquela infecção e escolher a melhor droga. Escolher a melhor droga significa utilizar bem esse antimicrobiano. Utilizar bem é o que nós vamos ver em seguida, através dos programas de stewardship, que vão envolver desde a prescrição, a administração e a avaliação de eficácia de tratamento. E se eu sei utilizar bem esse antimicrobiano, eu vou estar contribuindo para a redução dessa resistência. E se nós não conseguimos utilizar bem esse antimicrobiano, temos pressão seletiva importante. E se eu já tenho bactéria MDR, eu tenho que prevenir a disseminação dessa bactéria na minha unidade, no meu ambiente, na minha unidade hospitalar. E só assim nós vamos conseguir reverter o quadro da resistência bacteriana. Então, na atualidade, nós perguntamos quais são as maiores necessidades para a saúde pública em relação à resistência microbiana. Então, desde 2009, mas esse documento vem sendo trabalhado isso pelas grandes potências, né, pelos países desenvolvidos, mas em 2014 foi lançado esse documento. Foi um documento em que o presidente Barack Obama, norte-americano, o presidente da União Europeia estiveram presentes e se assinou um acordo, na realidade, de esforços internacionais de vários países, com esses três principais objetivos: utilizar apropriadamente antimicrobianos na comunidade, na medicina e na veterinária, prevenir infecções, trabalhar bem as infecções comunitárias, prevenir multiresistência e estratégias para o desenvolvimento de ferramentas diagnósticas e desenvolvimento de novas drogas. Então, o que é necessário? O que é que se vislumbra diante desse cenário que nós vimos de resistência bacteriana? O que é necessário do ponto de vista de desenvolvimento de novas drogas? Drogas para tratar as infecções por bactérias gram-negativas XDR, ou seja, aquelas que são resistentes a pelo menos um representante de praticamente todas as classes de antimicrobiano, exceto uma classe ou duas. Então, são bactérias que vão ter uma droga de uma classe para a qual ela é sensível e resistente a todo o restante. Isso envolvendo as enterobactérias e as não fermentadoras, como Pseudomonas e Acinetobacter. Algum tratamento que nos poupe utilizar tanto o carbapenêmico, uma vez que nós já temos carbapenemases sendo disseminadas através de via plasmidial de bactérias para bactérias. Tentar utilizar
a desescalonamento do tratamento IV intravenoso para o tratamento via oral. E algumas infecções comunitárias que nós já temos também de importância epidemiológica do ponto de vista de resistência bacteriana, que são as infecções sexualmente transmissíveis por Neisseria gonorreia. Então, nós temos problemas de infecções comunitárias e problemas de patógenos que estão dentro do ambiente hospitalar. A Organização Mundial de Saúde publicou um primeiro documento em 2012 e, em 2016, consolidou, a partir daquela reunião, em 2014, em Davos, e com as potências mundiais, com o auxílio daquelas companhias da indústria farmacêutica e dos países mais desenvolvidos, o plano que ele envolve 5 principais pilares. O primeiro é melhorar a compreensão da resistência microbiana. Então, as pessoas, os profissionais de saúde e a comunidade, não só os profissionais de saúde, mas a comunidade tem que entender o papel do antimicrobiano e o impacto negativo que esse antimicrobiano tem na sua microbiota e no tratamento das suas infecções. Tem que compreender o espaço que existe para prevenção de infecções. Construir evidências é o segundo pilar, baseadas em vigilância e pesquisa. Nós temos que conhecer temos que fazer um diagnóstico situacional da questão da resistência bacteriana e do uso de antimicrobianos. Reduzir a incidência de infecção através de medidas de higiene e de prevenção. Temos que ter programas de controle de infecção bem estruturados. Otimizar o uso de antimicrobianos não só no âmbito hospitalar, mas na saúde humana como um todo. Então, aqui nós vamos ter que abranger comunidade, assistência domiciliar, atenção primária. E o quinto pilar, investimentos sustentáveis. Então, isso aí é um grande desafio em novos medicamentos, em ferramentas diagnósticas que nos permitam identificar a etiologia daquelas infecções, porque muitas vezes nós temos infecções virais tratadas como infecções bacterianas, vacinas e outras intervenções. Vamos passar rapidamente por alguns pontos desses 5 pilares do programa da Estratégia Global para a Prevenção de Resistência Antimicrobiana. Nós vamos nos deter no 4º item, que é otimizar o uso de antimicrobianos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que em cada um desses pilares vai ter sempre alguma interface com o uso correto de antimicrobianos. Então, melhorar a compreensão da resistência microbiana. Então, nós vamos ter que ter programas de comunicação pública. Então, nós vamos ter folders, campanhas educativas na comunidade, junto à medicina veterinária, junto à agropecuária. Existem também soluções e sugestões para a inclusão no currículo escolar da resistência bacteriana. Então, nas escolas, as crianças já vão começar a entender como é que funciona o ambiente, o ecossistema em que nós vivemos, promover conhecimento sobre resistência antimicrobiana na educação profissional, educação continuada, não só nos profissionais de saúde, mas também no setor agropecuário. Em relação à questão de pesquisas e vigilância, nós temos que ter um sistema de informação inteligente, eficiente, nós temos que ter habilidade em fazer monitoramento da introdução de novos mecanismos de resistência e barreiras para evitar a disseminação. Então, nós temos que o diagnóstico rápido em relação às infecções bacterianas ele é de fundamental importância. Então, hoje se dispõe de diagnósticos por espectrometria de massa, em que com 15 minutos se consegue identificar a bactéria em amostras de hemoculturas. E, rapidamente, em pouco tempo depois, nós temos um antibiograma mostrando o perfil fenotípico desses micro-organismos. Então, investir no diagnóstico laboratorial é primordial para que consigamos utilizar melhor essa ferramenta que são os nossos antimicrobianos. Pesquisas, incluindo estudos clínicos em tratamento, desenvolvimento de novas drogas, ferramentas diagnósticas, vacinas. Quando nós falamos de vacinas, nós vamos falar mais adiante de vacinas contra algumas cepas bacterianas. Então, vacina contra pneumococo, para evitar estar utilizando antimicrobiano para tratar pneumonia pneumocócica, vacina contra hemófilos influenza, medidas de prevenção de infecção fundamentais. Nós vimos anteriormente que se nós prevenimos infecção, não utilizamos antimicrobiano, consequentemente, não se faz pressão seletiva. Prevenir infecções através de vacinas, como eu falei agora há pouco, pneumococo, meningo, hemófilos influenza, vacinação para as infecções virais primárias. 90% a 95% das infecções de vias aéreas superiores, elas são virais e são tratadas com antimicrobianos. Então, um painel viral no diagnóstico correto para que nós consigamos identificar patógenos virais implicados nas infecções e poupar o uso de antimicrobianos é fundamental. Vacinar também contra a influenza
licença é fundamental. O quarto item, que é o quarto que nos diz respeito, otimizar o uso de antimicrobianos, então passa por alterar os padrões de consumo na comunidade e animal, se instituir programas de stewardship, que nada mais, nada menos do que um programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos. E lembrar que esse programa ele não deve se restringir à unidade hospitalar. Esse programa ele deve sair dos muros do hospital e alcançar a comunidade, alcançar a atenção domiciliar, prescrição e dispensação sempre baseada em evidências. Então, vamos nos deter agora a falar sobre o programa de stewardship, que é um programa de gerenciamento inteligente, racional de antimicrobianos. Então, são intervenções coordenadas que buscam melhorar e medir o uso apropriado do antimicrobiano, promovendo a seleção do melhor antibiótico para aquele sítio de infecção, a melhor dose, a duração da terapia e via de administração. O objetivo é tratar melhor o paciente, reduzir eventos adversos, minimizar a toxicidade e evitar a resistência bacteriana, e com isso nós vamos, consequentemente, reduzir custos. O stewardship, ele passa por alguns processos. Principalmente, nós vamos ver ali no item 4, ferramentas diagnósticas disponíveis no ponto da assistência. Isso é fundamental. Então, na realidade, nós temos que concentrar a nossa ação em relação ao uso de antimicrobianos corretamente e para a redução da resistência bacteriana, com o sistema ativo de vigilância desses micro-organismos. Voltamos a insistir no diagnóstico precoce e correto. Medidas para a prevenção da disseminação desses patógenos no ambiente hospitalar, no ambiente comunitário também, na agropecuária, e o programa de stewardship, que é um programa que busca ações coordenadas com o objetivo de prescrição correta dessa classe de drogas, com o intuito de minimizar a resistência bacteriana, prevenir infecção por Clostridium difficile e reduzir eventos adversos. Com isso, nós precisamos otimizar a resposta clínica e minimizar os efeitos adversos desses antimicrobianos, reduzir custos sem comprometer a qualidade em saúde. Duas fases são primordiais no programa de stewardship. É a fase da análise do antimicrobiano na fase pré-prescrição e a fase pós-prescrição. Na fase pré-prescrição, o que é que deve conter um programa de gerenciamento de antimicrobianos? A padronização de antimicrobianos e os protocolos e guias terapêuticos que contemplem as principais infecções, os principais patógenos que são mais frequentes naquela unidade de atenção à saúde. Então, é importante fazer o diagnóstico situacional da unidade e escrever os protocolos, não só escrever os protocolos, mas difundir, educar, para que todos os profissionais de saúde da instituição estejam cientes de quais são os guias terapêuticos e utilizem esses guias. Nós vamos ver depois como é a adesão a esses protocolos. E na fase pós-prescrição, é importante que seja também revisto pela equipe, pelo time de stewardship, pelo time de controle de infecção, se o antimicrobiano teve selecionado foi apropriado, se a dose, a via de administração e o tempo de administração estão corretos. Então, a revisão pós-prescrição também complementam essa fase com o objetivo de utilização melhor dessa classe de drogas. Otimizar a resposta clínica. Então, avaliar o tempo de resposta, caracterizar os serviços, caracterizar os pacientes para montar esses protocolos e caracterizar também os antimicrobianos prescritos. O que é que significa isso? Tem indicadores para saber dose de área definida, DDD, indicadores de consumo de antimicrobianos, DOT, que seria o tempo de uso de utilização desse antimicrobiano. Então, tem que ter indicadores para avaliar, para medir o uso desses antimicrobianos. E aí nós temos a publicação do IDSA, que é a Sociedade de Doenças Infecciosas Norte-Americana, em 2016, que orienta como deve ser montado um programa de stewardship de gerenciamento do uso de antimicrobianos. Então, resumidamente, o que nós vimos anteriormente, na outra publicação, nós vamos repetir aqui, guias práticos. Nós podemos ter guias práticos que orientem a redução do tempo de uso de antimicrobiano, uso, pré-autorização ou auditoria prospectiva. Então, a partir do momento em que nós temos esses guias, se os profissionais de saúde vão prescrever para alguma infecção dirigida, utilizando o guia, aquilo automaticamente já vai estar liberado, mas deve ser revisto pela equipe de stewardship, ter tempos de paradas de antimicrobianos, determinar o tempo de tratamento de algumas infecções e principalmente para antibiótico profilaxia cirúrgica, que nós sabemos que a maior parte das cirurgias, o tempo de uso de antimicrobiano deve se restringir ao intraoperatório, excepcionalmente em 24 horas e não mais do que isso. Deve ser revisto
pelo prescritor. Então, nós temos que dar ferramentas e educar a população de profissionais de saúde, principalmente os prescritores, para que eles revejam a prescrição empírica realizada inicialmente, resgatem o resultado da cultura e façam os ajustes. Tudo isso monitorado pelo time do stewardship. Sempre pensar em ajustar doses pelos pesos. O sistema eletrônico de prescrição, se disponível, já se mostrou que é uma ferramenta extremamente eficaz para participar desse programa. Os antibiogramas devem ser liberados pelos laboratórios de microbiologia seletivamente, ou seja, não vai se testar todos os antimicrobianos para todas as bactérias. Nós temos painéis que são testados para bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, porque estão na dependência da ação dos antimicrobianos sobre essas bactérias. Biomarcadores, quando disponível, a procalcitonina é sugerida ser utilizada para reduzir o tempo de utilização do antimicrobiano nas unidades de terapia intensiva. Testes rápidos para hemoculturas e medir. Nós precisamos ter indicadores e nós realmente não trabalhamos com indicadores no stewardship até então. E para nossa alegria e satisfação, nós temos a grata surpresa de ter sido publicada em dezembro do ano passado, a Diretriz Nacional para a Elaboração do Programa de Gerenciamento de Uso de Antimicrobianos, ou seja, do stewardship antimicrobiano, e que essa diretriz é interessante, que todos tenham acesso, está disponível na página da Anvisa, e que possam fazer uma leitura minuciosa e de uma forma sucinta. É necessário, para a elaboração desse plano, que tenhamos, primeiro, o apoio da alta gestão. É importante que se forme um time multiprofissional. Um representante da alta gestão, representante da Comissão de Controle de Infecção, médico, enfermeiro, farmacêutico, microbiologista, tecnologia da informação e ter setores estratégicos da assistência. Então, representante médico da unidade de terapia intensiva, do setor de oncologia, então daqueles setores da hemodiálise, do setor de diálise, que são pacientes considerados críticos e são pacientes imunossuprimidos, são pacientes que têm uma maior incidência de infecções por bactérias multiresistentes e, consequentemente, maior utilização de antimicrobianos. Tem que ter educação, então, para os profissionais e para os pacientes, e a elaboração de protocolos clínicos. A auditoria da prescrição de antimicrobianos, sim. Então, pré-autorização e um sistema de revisão pós-autorização. Um monitoramento com os indicadores que eu já havia citado anteriormente. Então, DDD, DOT, LOT, dose diária definida, tempo de duração de cada antimicrobiano, e o lote é o tempo de duração de antimicrobianos de uma forma geral. E outros indicadores devem ser construídos, indicadores para avaliar, por exemplo, o uso de antibiótico profilático, se está adequado ou não, o uso do antibiótico empírico, se está de acordo com os protocolos estabelecidos para a instituição ou não, o impacto de MDR, se você tem aumento ou redução da incidência de MDR após a introdução de um programa desse de stewardship. Uma outra ferramenta importante, um outro mecanismo para se reduzir resistência bacteriana, se utilizar mais adequadamente os antimicrobianos, é a deshospitalização. Então, assim, é um outro trabalho também que eu acho que a gente tem orgulho, produzido aqui no Brasil, publicado no ano passado, no Brazilian Journal Infectious Diseases, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, em que o protocolo para deshospitalização. Quando nós deshospitalizamos esses pacientes, tem os critérios dos pacientes que são elegíveis para o tratamento ambulatorial com antimicrobiano parenteral. Então, tem que ser pacientes que eles têm indicação de fazer um longo tempo de antimicrobiano parenteral, sem necessariamente precisar do aparato hospitalar. Pacientes que estão clinicamente estáveis, pacientes que não têm história de abuso de drogas ou de alcoolismo, pacientes que têm condições de ter transporte para o centro de saúde, no qual vai ser feita a infusão parenteral da medicação, se ele está hospitalizado. Então, tem uma série de requisitos e, com isso, o que é que se ganha? Se ganha do ponto de vista afetivo, o paciente ele se recupera mais rápido, do ponto de vista de melhor evolução clínica, em número de dias de hospitalização menor, melhor utilização dos leitos. Nós vimos que bloqueamos leitos por bactérias multiresistentes e, com isso, nós otimizamos os nossos leitos quando nós liberamos esses pacientes para casa e é custo efetivo como política de saúde pública. Quais são os desafios para a implantação desse programa de gerenciamento de antimicrobianos? São muitos os desafios, mas nenhum intransponível quando nós temos a clara visão e a missão de que a utilização desse arsenal terapêutico é fundamental. Pouco conhecimento sobre o que é
o impacto disso, o uso racional de antimicrobianos, não se conhece resistência bacteriana e não se conhece o perfil local dessa resistência. Então, guias e programas educacionais sobre o tema eles são fundamentais, envolvendo uma equipe multiprofissional de infectologistas, de farmacêuticos e de microbiologistas. A sensação pelo médico prescritor e pela equipe assistencial de perda do senso de autonomia. Então, quem tem autonomia, quem vai definir o plano diagnóstico terapêutico do meu paciente? Sou eu ou é uma equipe multiprofissional de stewardship? Ou é o profissional da CCH? Então, nós temos que mostrar que nós somos parceiros nessa caminhada. Então, todos queremos o melhor para o nosso paciente. Nós queremos menos eventos adversos, menos infecção e menos resistência bacteriana. Então, nós criamos alguns algoritmos para autoaprovação. Então, se nós construímos protocolos, e nós podemos construir protocolos envolvendo a equipe da assistência. E se a equipe da assistência ela é envolvida, por exemplo, vamos trabalhar um protocolo de endocardite infecciosa, chamamos a equipe da cardiologia e construímos em conjunto. Vamos trabalhar infecções de sítio cirúrgico, chamamos a equipe da clínica cirúrgica. Esses protocolos construídos em conjunto, eles vão facilitar e derrubar essa barreira da perda do senso de autonomia. Importante também que a equipe ela esteja bem estruturada do stewardship para não ter um intervalo muito grande entre o tempo de aprovação do antimicrobiano que foi prescrito pelo médico da assistência. Então, é importante que isso seja feito em tempo real, diariamente, e que não se demore a dar resposta à equipe assistencial, principalmente quando ajustes vão ser necessários. Do ponto de vista de recursos financeiros escassos, bom, existem estudos mostrando redução de custos com o uso desnecessário de antibiótico. Poucos recursos humanos. Então, se nós temos protocolos bem ajustados e padronizados, nós não vamos precisar de tanto recurso humano para estar localmente, diretamente na assistência fazendo essa auditoria. Recursos técnicos limitados. Nós vamos precisar, sim, de programas computadorizados para nos auxiliar no stewardship. A ausência de evidência microbiológica direta. Então, investimento, sim. Testes diagnósticos rápidos. Esse deve ser o cerne das unidades, dose e tempo inadequados. Então, nós podemos lançar mão de alguns protocolos em que a terapia empírica ela está autorizada apenas por 48 a 72 horas. Após isso, existe um stop, né, para o antimicrobiano na farmácia e o médico prescritor ele é obrigado a rever os seus resultados de testes bacteriológicos, consultar a CCH, consultar o infectologista para discutir qual a melhor opção para o seu paciente. Então, existem vários mecanismos para se reduzir, para se conseguir avançar em relação a essas barreiras que nós sabemos que existem na implantação de um programa tão amplo como esse. E qual o resultado dessas intervenções a partir de um programa de stewardship, de um gerenciamento de antimicrobianos? Então, essa publicação do Johns Hopkins, ela avalia a introdução do programa de stewardship baseada num programa de pré-aprovação, num programa eletrônico. Então, o médico prescritor, ele entra no sistema, já está ali, que para a infecção do trato urinário, a primeira droga é essa, para a pneumonia, a outra droga é essa, e aí ele prescreve aquilo. E a partir da análise de mais de 16 mil requisições no período de 2005 a 2009, o que se observa é que existe um aumento na aprovação das requisições, uma vez que houve uma adesão grande à prescrição a partir daqueles protocolos para todos os antibióticos, para os antivirais, terapias empíricas e dirigidas, com, vocês podem observar, com estatisticamente significante a diferença no período pré-intervenção para o período pós-intervenção. Então, a partir do momento que introduziram o sistema eletrônico, eles conseguiram realmente uma maior adesão e uma maior consonância dos médicos prescritores em relação aos protocolos. A menor aprovação observada nesse levantamento foi em relação a antibiótico na clínica cirúrgica. Então, com isso, você tem diagnóstico de que onde é que nós vamos precisar trabalhar? Trabalhar clínicas cirúrgicas nessa ocasião, uma vez que eram os menos aderentes. Um outro mecanismo é a avaliação pré-prescrição e pós-prescrição. Então, outra ferramenta que o stewardship lança a mão, que é uma avaliação. O que é melhor? Termos autorização pré-prescrição baseada apenas nos protocolos disponíveis ou fazer uma revisão pós-prescrição? Então, os autores eles mostram, quando comparamos ali, o regime, a quantidade de regimes inapropriados de antimicrobianos, 57% no grupo só com
autorização pré-prescrição, comparado com 36% no grupo pós-prescrição, com valor de P significante menor do que 0,01. A mesma coisa para a terapia antibiótica não indicada, o que aponta para a necessidade da avaliação pós-prescrição. Então, não basta eu ter uma autorização pré-prescrição. Tá. Exemplo, se a clínica médica prescreve uma quinolona para infecção do trato urinário, está tudo bem, eles estão prescrevendo de acordo com o protocolo, eu não preciso mais verificar. Errado. Eu tenho uma chance grande de ter um regime inapropriado se eu tiver uma infecção resistente, se eu não for resgatar o resultado dessa cultura e se nós não fizermos uma avaliação pós-prescrição. Então, os autores eles recomendam que tanto a pré-autorização como a análise pós-prescrição, essa combinação de estratégias, elas são essenciais para que um programa de stewardship de gerenciamento de antimicrobianos ele tenha sucesso. E essa publicação é uma publicação também avaliando duas medidas de intervenção em relação a antimicrobianos. Medidas restritivas e medidas de habilitação. O que é que significa isso? A medida restritiva é aquela medida em que você tem uma lista de antimicrobianos restritos e que você tem formulários para preenchimento, que eles só são liberados após o aval do controle de infecção ou do time de stewardship. E a habilitação é aquela em que você tem uma lista de antimicrobianos padronizados, você tem todo o arsenal em relação aos protocolos, mas que o profissional do stewardship ou da CCH, ele chega junto da clínica assistente e consegue conversar e discute o esquema melhor antimicrobiano. E nessas intervenções, isso é uma meta-análise, um estudo de revisão e meta-análise, 221 estudos foram analisados, 158 estudos controlados randomizados, dos 163 não randomizados, a maioria eram estudos controlados antes e pós, né, antes e pós-intervenção, ou estudos de série de casos, e eles mostraram que cerca de 60% apenas dos tratamentos seguem uma política de prescrição de antimicrobianos com intervenção. Ou seja, 40% dos tratamentos eles prescrevem, mas não tem ninguém para criticar ou para avaliar. Criticar, a gente está falando do ponto de vista de analisar a pós-prescrição e tentar fazer um ajuste. A duração do tratamento com um programa desse reduziu em quase 2 dias a duração do tratamento. Estudos não randomizados, eles mostraram que as intervenções estão associadas com melhoria nas prescrições, sim. Então, as intervenções, quer sejam restritivas, quer sejam intervenções que são de aconselhamento, elas têm um evento, elas têm um efeito importante no impacto no uso de antimicrobianos. Embora não se encontrou nessa revisão e nessa revisão da literatura e sistemática, análise sistemática, o risco de morte, diferença em relação ao risco de morte. Mas houve redução do tempo de internação em 1 dia, pelo menos. Então, o que os autores concluem é que as medidas restritivas, ou seja, tem uma padronização de antimicrobianos, tem os protocolos orientando quais são os antimicrobianos que devem ser prescritos de acordo com a infecção ou com o patógeno, e ter a habilitação profissional, a equipe responsável, ela chegar junto da assistência e ela discutir com a assistência e escolher o melhor esquema antimicrobiano, são ferramentas que têm impacto, sim, sobre o uso melhor, o uso racional desses antimicrobianos. Intervenções são efetivas, aumentam a adesão, reduz o tempo de internação, houve um menor uso de antimicrobianos, porém, não aumenta a mortalidade desse menor uso de antimicrobianos. Isso é uma coisa muito importante, que nós sentimos isso. Nós somos profissionais do controle de infecção que estamos interferindo numa conduta em que o médico assistente, muitas vezes, ele se sente inseguro quando ele não inicia um antimicrobiano quando o paciente tem um episódio de febre. Então, na realidade, essa análise, ela mostra, esse estudo, essa meta-análise, ela mostra que não houve nenhum aumento de mortalidade pela não utilização de antimicrobiano, quando realmente ele não estava indicado, e é importante esse feedback para a equipe da assistência. O estudo publicado também avaliando o impacto das intervenções de um programa gerenciador de antimicrobianos, esse estudo foi publicado esse ano na China, e o que ele chama a atenção é que apenas 40% dos pacientes receberam tratamento antimicrobiano baseado em diretrizes. 62,1% receberam tratamento não aderente aos protocolos
que foram preconizados. E quando nós vamos analisar a prescrição de antimicrobianos, se foi apropriada ou não, em relação a pacientes que têm um risco de pseudomonas aeruginosa e não têm um risco, então nós vamos mostrar que naqueles pacientes sem risco para infecção por pseudomonas aeruginosa, houve um super tratamento com drogas que cobriam infecção por pseudomonas aeruginosa em 52% nas unidades de enfermaria, contra 28% nas unidades de terapia intensiva. E o oposto, quando os pacientes tinham fator de risco para pseudomonas, então os pacientes não receberam essa droga em 22% nas enfermarias e em 74% na unidade de terapia intensiva. Então, daí a importância de se construir os protocolos em cima dos perfis de bactérias resistentes do ambiente hospitalar, da sua unidade, e, consequentemente, ajustar isso e educar os profissionais para isso, uma vez que nós vimos que, apesar da implantação de um programa de stewardship de antimicrobianos, nós não tivemos adequação e tivemos pacientes tratados inadequadamente e com maior risco de morbidade e mortalidade. Os 7 passos para preservar o milagre dos antimicrobianos. Então, nós podemos reduzir no seguinte: prevenir infecção, promover um programa de stewardship antimicrobiano, ou seja, de gerenciamento de antimicrobianos, melhorar as ferramentas diagnósticas, promover o uso de métodos moleculares. Nós temos aí hoje também o MALDI-TOF, que é a espectrometria de massa, estabelecer um banco de dados de resistência bacteriana, saber consumo de antimicrobianos e trabalhar o uso de antimicrobianos na comunidade e na agropecuária. Vamos passar rapidamente pelo mundo das crianças. E as crianças, gente, né? População pediátrica. O que acontece? Não é diferente da população do adulto, infelizmente. Então, dados da literatura mostram que quase 78% das crianças internadas recebem pelo menos um antimicrobiano. E antibióticos são prescritos em cerca de 20% nas visitas ambulatoriais. E a maioria parte desses antimicrobianos são antimicrobianos de amplo espectro. A Academia Norte-Americana de Doenças de Infectologia Pediátrica também identificou como prioridade a pediatria para a adoção e de um stewardship, também de programas educacionais, e saiu o guideline em que não diferencia nos seus princípios básicos da diretriz para adultos, em que é importante que existam diretrizes, protocolos clínicos, se faça desescalonamento, existam formulários de antimicrobianos para controle, para medidas restritivas e medidas educativas, otimização de doses, conversão da via EV para a via oral. Então, tudo isso está resumido nas principais estratégias nesse modelo da pediatria, em que envolve as estratégias do ponto de vista de avaliar o antimicrobiano antes, através de protocolos, avaliar depois, definir protocolos clínicos com antimicrobianos de primeira linha, de segunda linha, discutir antibiótico profilaxia também, ter medidas educativas e ter formulários e ter protocolos clínicos também para a pediatria. E na comunidade? Nós sabemos hoje que existe isso. Então, os pacientes hoje, existe uma ampla divisão e um amplo compartilhamento de bactérias da comunidade para os ambientes hospitalares e vice-versa. Nós temos hoje cada vez mais a deshospitalização e os pacientes que são tratados em home care, o tratamento domiciliar, em que nós sabemos que as bactérias, então, elas começam a circular do ambiente hospitalar para a comunidade e vice-versa. E eu trouxe para vocês essa publicação da Suécia, em 2015, que foi uma força-tarefa com várias medidas que foram implementadas com o objetivo de reduzir o consumo de antibiótico na comunidade. Um trabalho de 20 anos, 92 a 2014, um pouco mais de 20 anos, e que com essa parceria e com as ações que foram implantadas na comunidade, houve uma redução do consumo de antibióticos em 41%, redução da venda de antibiótico na comunidade em 75% em crianças de 0 a 4 anos, que era exatamente para aquelas infecções que na maior parte são virais e tratadas inadequadamente, e 87% do consumo de antibiótico é vendido por prescrição até 2015, isso deve ter chegado, a gente espera, em 100%, e nós observamos ali que 1.328 prescrições por 1.000 habitantes eram feitas na comunidade em 92, isso cai para 328 prescrições apenas em 2014, com essa abordagem na comunidade. Então, o consumo de antibióticos, tanto paciente ambulatorial como hospitalar, caiu ao longo do tempo, e o consumo de antibióticos em pacientes ambulatoriais
para todos os sexos, idades e grupos etários, caiu também consideravelmente da década de 90 até o ano de 2015, mostrando que a política de uso, o stewardship, ele não deve ser implantado apenas no âmbito hospitalar, mas também no âmbito da comunidade, da atenção domiciliar e também no consumo de antimicrobianos em animais. Essa grande estratégia na Suécia englobou também a agropecuária. Então, o consumo de antimicrobianos em animais, nós vamos observar que caiu mais de 50%, então de 75 para 31, em relação a alguns antimicrobianos de 2005 a 2015. Então, houve uma queda significativa para alguns antimicrobianos em 50%, para outros chegou até 75% de queda no consumo desses antimicrobianos. Então, a OMS publica, no ano passado, a lista dos novos das bactérias que são consideradas prioritárias para a vigilância e para as quais a indústria farmacêutica deveria voltar sua atenção para a confecção, a produção de novos antimicrobianos. Então, que são consideradas prioridades críticas: Acinetobacter, Pseudomonas, resistentes a carbapenem, e enterobactérias resistentes a carbapenem, além das produtoras de SBL. Prioridade alta: Enterococcus resistente à vancomicina, Staphylococcus resistente à meticilina e já com sensibilidade intermediária à vancomicina, Helicobacter pylori resistente à claritromicina, Campylobacter às fluoroquinolonas, Salmonella às fluoroquinolonas, e de prioridade média são os Staphylococcus resistentes à penicilina, os hemófilos à ampicilina e as Shigella às fluoroquinolonas. E com base nisso, nós temos antimicrobianos que foram recentemente aprovados pelo FDA, antimicrobianos para gram-positivos, como a tedizolida ali, a oritavancina e dalbavancina, e para as nossas enterobactérias gram-negativas, incluindo não fermentadores, que são as duas últimas, ceftolozana mais tazobactam e ceftazidima mais avibactam. Então, nós temos perspectivas, aqui são os novos antimicrobianos aprovados para bactérias gram-positivas, e eu quero me deter-nos para bactérias gram-negativas. Então, vai estar entrando no mercado a ceftazidima avibactam, e já foi lançada agora no dia 26 de maio, para comercialização aqui no Brasil, a ceftolozana tazobactam, com ação contra pseudomonas, principalmente contra pseudomonas, através de mecanismos de resistência, como perda de porina, bomba de efluxo e produção de AMP-C. Então, já aprovada, comercializada, e os estudos que foram feitos para aprovação foram estudos em infecções do trato urinário e infecções intraabdominais complicadas, mostrando não inferioridade em relação aos seus comparadores. E, para concluirmos essa apresentação, nós vamos fazer algumas reflexões. Para a maior parte dos novos antibióticos, dados microbiológicos e farmacocinéticos eles ainda são limitados. A efetividade e segurança contra bactérias resistentes precisam ainda ser comprovadas e existem uma gama de antimicrobianos que estão em fase 2, em fase 3, alguns já perto de comercialização, em ensaios clínicos, mas que ainda vão precisar de algum tempo para entrarem no nosso arsenal. Protocolos para o uso desses novos antibióticos representam uma prioridade. Então, a ceftolozana está entrando no mercado e protocolo para sua utilização se faz urgentemente necessário, como para a ceftazidima avibactam, que em breve deverá também estar compondo nosso arsenal terapêutico. Então, protocolos para o uso desses antibióticos, contemplando isolamento bacteriano, perfil fenotípico e genotípico de resistência, com o intuito de preservação desse excepcional arsenal terapêutico. Questões significantes dizem respeito ao impacto dessas drogas na microbiota intestinal e a co-administração com antimicrobianos conhecidos para infecções de difícil tratamento. A combinação dessas novas drogas, nós não sabemos ainda como vai funcionar com os antimicrobianos que nós já utilizamos. Na população adulta, o sucesso da implementação de um programa de gerenciamento de antimicrobianos tem impacto, sim, na redução do uso de antimicrobianos, melhorando a qualidade do cuidado e reduzindo a resistência microbiana. Resultados similares são vistos também na população pediátrica. Os maiores desafios são a educação, a formação de uma equipe multidisciplinar para a confecção desses protocolos, para monitoramento dessas prescrições, definição de medidas corretivas e feedback para os profissionais prescritores. O diagnóstico microbiológico rápido é essencial como uma ferramenta para o uso apropriado desses antimicrobianos. A deshospitalização também é uma medida extremamente eficaz,
tanto para a administração parenteral no ambiente fora do hospital, como também no desescalonamento para a terapia por via oral. A implantação de um programa de stewardship, ou seja, de gerenciamento de antimicrobianos, na assistência domiciliar, ambulatorial e o controle na agropecuária são parte do Programa Global de Prevenção de Resistência Microbiana e de uso racional de antimicrobianos. Prescritores necessitam estar envolvidos em compreender as consequências da sua intervenção, boas ou más. Então, prescrever antimicrobiano não tem só consequência boa. E a gente tem que conhecer quais são as consequências que não são boas. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Agradeço a atenção. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Excelente a sua apresentação, uma abordagem muito ampla, né? E juntando todas as peças do quebra-cabeça, né? Da relevância desse tema, e você abordou com muita propriedade, né? Tratando do impacto do uso dos antimicrobianos, mas também os impactos no sistema de saúde por conta da resistência aos antimicrobianos, a magnitude dessa resistência na morbimortalidade, tanto da população adulta, como também o uso não adequado na pediatria, e você extrapolou os muros dos hospitais, você então abordou também a questão do uso dos antimicrobianos nos ambulatórios, né, na atenção básica, na assistência domiciliar, né, e aprofundou nas estratégias para a redução da resistência, em especial programa de gerenciamento de antimicrobianos, né? Então, acho que a gente conseguiu, né, abordar isso de uma forma bastante abrangente, com muita competência e bastante profundidade. Eu gostaria de voltar a um desenho que você mostrou, onde é que isso tudo começa, né? Como é que a gente pode tratar a suscetibilidade dos micro-organismos? Em primeiro lugar, prevenir infecção. Isso. Então, eu gostaria de voltar à prevenção da infecção, inclusive no plano de ação global da Organização Mundial de Saúde, lá de 2016, é lá um dos objetivos estratégicos, reduzir a incidência de infecção através de medidas de higiene e prevenção, e aí, especificamente, o papel, né? Nessa redução, adoção de medidas de higiene, prevenção de infecção, ela é fundamental para limitar o desenvolvimento e disseminação de micro-organismos, e destaca, mais uma vez, o papel da higiene das mãos, a limpeza ambiental, higienização, limpeza, não só dos serviços de saúde, mas também na comunidade, segurança na utilização, disponibilidade de água e alimentos. E eu gostaria que você falasse um pouco de prevenção de infecção, e não estamos falando de infecção relacionada à assistência à saúde, estamos falando também da imunização, né? Como é que está essa questão da cobertura, né, de vacinação, porque uma série de doenças podem ser evitadas com a vacina e, com isso, o uso, a necessidade de um antimicrobiano. Isso, Lourdinha. Eu queria agradecer, Lourdinha, por ter conseguido, não é, atingir o objetivo com essa apresentação. E, na realidade, quando nós começamos a trabalhar resistência antimicrobiana e uso correto de antimicrobianos, nós funcionamos dentro de uma caixinha, não é, durante décadas e décadas. Não é? Nós trabalhamos com controle de infecção há algum tempo e nós sempre pensamos, não, nós temos que saber qual antimicrobiano está sendo utilizado dentro do hospital, qual é a dose, etc. Tudo isso está perfeito, mas vai além muros. E vai além do uso da droga em si. Quando a gente fala em controlar a resistência bacteriana, quando nós falamos em reduzir a ocorrência de resistência bacteriana, nós temos que pensar em todas as outras etapas. Então, prevenir infecção. Eu acho que isso vem, toda essa mudança de paradigma em relação à resistência bacteriana, que foi sempre focada no uso correto de antimicrobianos, lançamento de novas drogas, e foram lançadas. Você vê que durante 50 anos, inúmeras drogas foram lançadas no mercado. E a cada nova droga que era lançada, um novo mecanismo de resistência era identificado. Então, nós perdemos essa guerra, essa luta. Claro que nós perdemos, né? As bactérias existem há bilhões e bilhões de anos. E a questão da lei de Darwin, né? A sobrevivência, a luta pela sobrevivência. Então, vamos ser mais inteligentes.
Vamos atuar. Então, acho que esse novo paradigma, ele vem reforçar a ação, a atuação do controle de infecção, das comissões de controle de infecção, numa visão multiprofissional e numa visão que vai além do muro do hospital. Então, a prevenção de infecção é fundamental. Eu previno infecção, não uso antimicrobiano, não tenho, consequentemente, resistência bacteriana. E como é que eu vou prevenir infecção? Gente, vamos lá voltar às bases da prevenção de infecção. Então, eu não vou continuar batendo na mesma tecla. É tão difícil fazer alguém higienizar as mãos, é tão complicado. Não. Existe estratégia multimodal da Organização Mundial da Saúde para a higienização das mãos. A gente está com um problema sério de saúde pública, que é a resistência bacteriana. Nós não vamos resolver apenas com o uso racional de antimicrobiano. Temos que prevenir infecção. Então, temos que investir em implantar o plano de estratégia multimodal, a ferramenta de estratégia multimodal de higiene das mãos. Temos que lutar para disponibilizar, né, os produtos adequados no nosso ambiente, não só no hospital, na comunidade. Então, eu acredito que nós estamos numa grande fase de educação. Educação que deve começar nas escolas, as crianças. Educação que deve partir das escolas para os outros ambientes, os outros profissionais, não só da área de saúde. Então, você aprendeu na escola, você leva para o trabalho, você leva para as universidades de todos os grupos, você leva para a comunidade o que é que significa uma microbiota, o que é que significa você ser colonizado, o que é que está acontecendo hoje no mundo em relação à resistência bacteriana, o que é que você tem no solo, o que é que você tem na água. A gente passa pelo ambiente das unidades de saúde, em relação a investir na sanitização. Teve uma época, há muito tempo atrás, em que o dogma era que o ambiente era fundamental para a ocorrência de infecção. Aí depois isso foi colocado abaixo, né? Não existe mais, o ambiente não tem problema, a bola pro pé do centro cirúrgico. E aí parece que o ambiente ele não precisa ser higienizado. Então passamos por essa fase negra de se, na realidade, de se desprezar, né, a questão da higiene ambiental, e voltamos agora para essa fase, que é o que nós não deveríamos ter saído nunca, não é? Porque quando você avança em uma área, não significa que você tem que retroceder em outro aspecto. Então, a higienização ambiental. Então, o controle da infecção hospitalar tem que reforçar as medidas de prevenção, que vão desde medidas básicas, com a higiene das mãos, com a higienização ambiental e com os protocolos de prevenção de infecção. Então, protocolos para os acessos vasculares, periféricos e centrais, protocolos para as sondagens vesicais, protocolos para os procedimentos cirúrgicos, todos os procedimentos invasivos são fundamentais. Ter protocolo, ter checklist, avaliar, monitorar, cobrar, dar feedback, isso no âmbito hospitalar. No âmbito da comunidade, ter protocolos na assistência primária em relação ao diagnóstico dessas infecções e tratamento adequado. Eu tenho que ter protocolo na assistência primária. Como é que eu vou tratar uma infecção do trato urinário que chega ali no posto de saúde ou num SPA, numa policlínica? Para eu vou tratar uma infecção de pele e partes moles, que é muito comum, paciente diabético chega na policlínica, como é que eu vou tratar? Ter ferramenta diagnóstica nesses pontos da assistência primária é fundamental. Então, eu acredito que o programa é um programa muito amplo e tem que ser uma política de saúde nacional e que envolva também a agropecuária. Começar a fazer controle do uso de antimicrobianos também na agropecuária. Não, com certeza, né? E abordando como um grande problema de saúde pública, né? Porque você precisa reduzir a infecção na comunidade. Então, não é apenas no ambiente dos serviços de saúde. E lembrando que nos ambientes de serviço de saúde temos toda uma questão relacionada com a esterilização de material, né? O reprocessamento de material, lavanderias, a situação de infraestrutura da nossa rede hospitalar, passando por muita dificuldade. Portanto, o problema não é pequeno. Não, ele é grande e precisa ser abordado dessa forma tão abrangente mesmo, né? E continuando, antes de mais nada, eu gostaria então de também comunicar a todos que estão participando desse nosso webinar, podem enviar perguntas que serão aqui discutidas nesse debate. E ainda no plano de ação global sobre resistência aos antimicrobianos, temos lá, então, uma estratégia, um objetivo estratégico importante, que é otimizar o uso de antimicrobianos na saúde humana e animal. Você já mencionou, né?
a questão do uso dos antimicrobianos na pecuária, isso é um problema, os resíduos de antimicrobianos nos alimentos, existe a contaminação de solo, existe a contaminação de água, de lençol freático, isso. É um problema que não é apenas da saúde, é um problema também dos órgãos de controle de meio ambiente, de fiscalização de pecuária e de agricultura. Mas, olhando um pouco essa otimização pelo lado da saúde, conhecer o padrão de consumo é importante. Nós conhecemos o padrão de consumo de antimicrobianos no Brasil? Na realidade, nós não temos, né, esse indicador nacional, Lourdinha. E ele ele agora vai ser construído, ele vem sendo construído. A partir do momento em que a Anvisa publicou, né, em dezembro de 2017, as orientações do Plano Nacional para o gerenciamento do uso de antimicrobianos, e nesse plano, um dos indicadores é o consumo de antimicrobianos. Porque isso vai estar balizando, né? se nós conseguimos realmente usar racionalmente o antimicrobiano ou não. E se isso está adequado com o perfil microbiológico, né, da unidade para a qual aquele antimicrobiano está sendo utilizado. Então, na realidade nacional, nós não temos. Isso vai ser construído a partir de agora, desse plano nacional, em que, nas ferramentas da Anvisa, nós temos na Comissão Nacional de Controle de Infecções, de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, no plano nacional, então nós temos um capítulo que é de resistência microbiana. E nós temos, nesse capítulo, nós temos também o capítulo de stewardship. Então, esse novo protocolo ele vem alinhado com o Plano Nacional, que vem alinhado também com a Rede Nacional de Monitoramento. E nisso aí, os indicadores, um dos indicadores que são exigidos a partir de agora, então existe o FormSUS, não é? É que é a notificação eletrônica das infecções relacionadas à assistência à saúde, e essas notificações, elas obrigatoriamente, neste ano, nós já temos que informar o consumo de antimicrobianos das nossas unidades de terapia intensiva hospitalar. Então, nós já temos exigidos do ponto de vista de instituição quanto à introdução, ao cálculo de DDD, né? Foi estipulado DDD. Nós sabemos que o Estado de São Paulo ele já tem, através da sua coordenação estadual, dados consolidados de muitos anos, então eles têm essa noção do seu consumo de antimicrobianos, e agora nós vamos ter, graças a essa diretriz, né, de gerenciamento do uso de antimicrobianos, nós vamos estar reportando os nossos dados das unidades hospitalares, das unidades de terapia intensiva, para o FormSUS, e nós vamos começar a ter esse dado nacional. Porque esse estudo que você apresentou da Suécia é fantástico, né? Porque você realmente tem que conhecer o dado, você tem que mensurar para saber quais são as melhores estratégias para abordar a questão. Sem conhecer o padrão de consumo, fica difícil você estabelecer para onde eu quero caminhar. Mas, de qualquer forma, é usar quando necessário, e usar quando necessário aquele antimicrobiano que seja indicado. Por isso a indicação precisa, né? E não utilizar com a banalização do uso dos antimicrobianos, como você falou na pediatria. Né? Muitas doenças virais utilizando o antibiótico, mas isso aí é um trabalho para muitos anos. Né? E olha que eu estou falando em relação nós vamos ter agora o dado nacional, o indicador nacional do consumo de antimicrobianos nas unidades hospitalares. Sim. Né? Comunidade, nós vamos ter ainda que fazer um outro trabalho, um outro projeto, a Anvisa vai ter que ir mais além. Com certeza, né? E aí avaliar isso na comunidade. Vai usar na comunidade, vai precisar dos nossas universidades, de nossas instituições de pesquisa para fazer os estudos de consumo, dos antimicrobianos no país. Antes de começar a responder perguntas dos que estão participando do nosso webinar, então, os objetivos, né, do programa de stewardship, que o Brasil, nós temos, então, essa diretriz da Anvisa, fantástica, documento muito bem escrito, muito bem elaborado. Temos aqui que parabenizar
toda a comissão que apoiou esse trabalho da Anvisa, mas também não é muito simples implantar essas diretrizes da Anvisa. Vamos precisar de apoio na qualificação dos profissionais de saúde para que essas estratégias sigam em frente. Isso. Mas, de qualquer forma, você fala, então, e você abordou muito bem, né, que na promoção do uso adequado de antimicrobianos, temos uma fase pré-prescrição, uma fase pós-prescrição, e que isso impacta, com certeza, numa questão cultural. Como é que se sente o profissional, aquele que está prescrevendo, porque a sua prescrição vai ser submetida a outros profissionais que irão validar essa mudança de cultura, né? Nessa relação entre médicos de especialidades distintas. Isso. Como você percebe isso no dia a dia, lá no Hospital das Clínicas de Pernambuco? Como é que isso se dá? Tá. É um desafio muito grande, né, para todas as instituições de saúde, públicas e privadas. E, assim, tanto que é fundamental, uma etapa fundamental, quando a gente observa a diretriz da Anvisa, que foi construída em cima da diretriz norte-americana e da europeia, que é uma abordagem assim, multimodal também, é que é importante que exista o envolvimento da autogestão. É o primeiro item quando você começa a organizar um programa desse de stewardship. Tem que ter alguém da alta gestão envolvida, tem que ser uma equipe multiprofissional, então vai ter a equipe, vai ter o pessoal da CCH, vai ter infectologista, vai ter o farmacêutico, e também é interessante que existam consultores que sejam das clínicas, como eu falei na minha apresentação, nas clínicas assim que têm mais preponderância dentro do hospital, nem digo mais preponderância, na realidade, pacientes críticos e pacientes que são usuários maiores de uns antimicrobianos e para os quais uma população que é mais suscetível à resistência antimicrobiana e ao consumo maior. Então, você tem um representante da unidade de terapia intensiva, por exemplo, você tem um representante da clínica cirúrgica, você tem um representante, se você tem transplante, da unidade de transplante, um representante da clínica da nefrologia, um representante da oncologia. É fundamental nessa equipe, porque eles vão começar a trabalhar e eles vão ser, na realidade, os disseminadores desse trabalho dessa equipe para poder tirar as barreiras do seu colega prescritor lá na ponta. Lá no HC, como a gente já trabalha com essa auditoria há várias décadas, não é? Primeiro, o pioneiro foi o professor Edmundo Machado Ferraz, foi meu professor e eu tive assim, a honra de trabalhar com ele durante muitos e muitos anos. Então, assim, aprendi muito com o professor Edmundo. E a auditoria de antimicrobianos com o aconselhamento já é uma coisa que já está enraizada no hospital. Então, assim, eu não posso dizer que a gente... Claro que você esbarra em algumas dificuldades, mas, assim, nós todos os antimicrobianos passam. A cultura que existe no hospital de que quem maneja o antimicrobiano é o infectologista da CCH, ela é tão já enraizada que eles já procuram muitas vezes antes de prescrever. O próprio staff já pede para o seu médico residente, é um hospital escola, universitário, que, por favor, procure a equipe da CCH para discutir qual é o melhor esquema. Quando chegam os resultados da cultura, procure a equipe da CCH para discutir o desescalonamento. Então, nós temos, na realidade, uma parceria muito grande, porque eles respeitam, né, o trabalho que nós fazemos, e eu acho que é isso. Quando você vai começar um trabalho desse, você precisa... As pessoas que estão envolvidas precisam entender que é uma parceria. O que se quer, o objetivo é reduzir dano para o paciente. E com isso, a gente vai ter que estabelecer, vão ter que colocar os egos, né? Os egos eles vão ter que ser colocados de lado e, na realidade, envolver a alta liderança e fazer uma equipe multidisciplinar, como está nas diretrizes norte-americanas, na diretriz europeia, na nossa diretriz, é fundamental. E essa mudança da cultura, né? A cultura da segurança do paciente, né? O cuidado deve ser focado no paciente, o interesse é dele, né? Isso. E a qualidade do cuidado ele é fundamental, né? Temos que nos esforçar muito. Agora, de qualquer forma,
é um desafio que precisa ser enfrentado com propriedade, com técnica, com conhecimento. Lurdinha, e hoje a gente não vai além, né, da atenção centrada no paciente. Então, assim, as coisas evoluem de uma forma e a gente tem que começar a adaptar a nossa cabeça para isso. Né? Então, você tem a atenção centrada no paciente, em que você vai fazer o melhor plano diagnóstico terapêutico para aquele paciente. E hoje já se começa a falar em experiência do paciente, né? Porque quando eu vou traçar um plano diagnóstico terapêutico com minha equipe, a equipe assistencial, eu estou vendo o diagnóstico, o tratamento para aquele paciente, eu não estou vendo o percurso que aquele paciente fez na instituição. Quando a gente fala em experiência do paciente hoje, é o que o paciente, do momento que ele entrou no hospital até a alta hospitalar, ele passou por inúmeras situações e ele teve interface com inúmeros serviços. E a experiência que aquele paciente vai passar, vai nos reportar em relação a como foi a questão da coleta do sangue, do resultado da hemocultura, como foi a questão da farmácia, como ele foi atendido pelo técnico, pelo enfermeiro, como ele foi atendido pelo médico, ele compreendeu, não compreendeu o seu diagnóstico, qual era o papel, o que, é que ele estava fazendo ali, como é que ele foi tratado, o que, é que aconteceu quando ele passou pelo exame de imagem, pelo diagnóstico de imagem. Então, tudo isso vai nos trazer, eu acho que um diagnóstico situacional ainda mais amplo e nós vamos ter que ter atuação bem mais complexa. Mas eu acho que tudo isso caminha para o melhor da assistência. Eu acho que agora a gente vai começar a caminhar para a qualidade. Com certeza, né? E o envolvimento de todos para oferecer um cuidado melhor. Temos aqui já, então, algumas perguntas. Uma perguntando sobre o uso ambulatorial, né? Na questão do uso ambulatorial de antimicrobianos, como seria esse controle especial? Né? Você falou aqui de protocolos, isso, de guias para prescrição mais adequada. E aqui o Marcos Lemos chama atenção da automedicação. Né? E lembrando que muitas vezes médicos prescrevem antibióticos para o tratamento de infecções virais. E a Cirlei pergunta qual a metodologia que vocês utilizam para avaliar a bactérias multiresistentes no ambiente hospitalar. Tá. Em relação ao Marcos, ele quer saber o antimicrobiano, o controle de antimicrobianos na comunidade, é isso? Ambulatório. Ambulatorial. Na atenção básica. Na atenção básica. Tá. Então, na realidade, é um programa de stewardship, né? Como seria esse programa? Então, a gente teria que adaptar, Marcos, na realidade, a essa diretriz da Anvisa. Se você parar e olhar, então você vai ver quais são as principais infecções que eu trato no âmbito da comunidade, no âmbito do ambulatório. É um ambulatório especializado, não é um ambulatório especializado, é um ambulatório geral. Então, basicamente, nós vamos ter que ter protocolos voltados para as melhores práticas e a melhor indicação de antimicrobiano, com posologia, com dose ajustada, para aquelas determinadas infecções que são mais comuns na comunidade. Se você tiver, claro, acesso a um laboratório de microbiologia nesse atendimento ambulatorial, é perfeito. Porque aí você consegue, numa população de pacientes em que você tratar, você conseguir coletar esse exame de cultura e ter um perfil microbiológico. Se você não consegue, constrói o guia baseado nas principais infecções comunitárias e baseado nos dados da literatura, que são muito amplos. Isso é importante, porque vai padronizar que você, seu colega, todo mundo vai estar tratando daquela mesma forma. De qualquer forma, precisa também esses guias ter esse conhecimento maior para a região, para o seu estado. Isso. Então, precisamos avançar um pouco na vigilância epidemiológica disso tudo, conhecer com mais profundidade. Isso, é importante você identificar, construir o perfil microbiológico comunitário. Nós não temos isso. Nós não temos. Nós não temos Precisamos isso. ainda, temos esse dever de casa. Mas né? aí, se nós conseguirmos começar a planejar um programa desse gerenciamento de antimicrobiano no nível ambulatorial, a gente já vai começar a compreender o que está acontecendo na comunidade. Coletar amostras de cultura quando você estiver no ambulatório, quando você for começar um tratamento com uma pneumonia, que o paciente ele tem escarro. Começar, quando você vai coletar, vai começar a infecção de pele partimose em que você tem um abscesso fechado. Muitas vezes basta drenar. Um abscesso, você nem precisa usar antibiótico. Você drena um abscesso, resolveu, acabou. Mas muitas vezes o paciente chega no ambulatório com a infecção de sítio cirúrgico, em que você precisa abordar e coletar material para a cultura. Tem que coletar material para a cultura.
Então, na realidade, ter painéis virais, isso é tão importante para o ambulatório. Então, muitos pacientes chegam nos SPAs, nas policlínicas, com infecções de vias aéreas superiores e a maior parte recebe um antimicrobiano. E se eu tenho um painel viral, um teste rápido diagnóstico, em que nós coletamos aquele fluido, aquela secreção de nasofaringe e submetemos ao exame, eu não vou precisar utilizar antimicrobiano. Então, começar a desenhar protocolos e que envolvam diagnóstico laboratorial, etiológico, diagnóstico microbiológico na comunidade, para o atendimento ambulatorial, e protocolos que definam quais são os antimicrobianos de acordo com as infecções que são tratadas naquela comunidade. E para isso tudo, vamos precisar de uma política de educação permanente para os profissionais de saúde, né? Isso. Porque essa mudança é muito grande, essa mudança de compreensão do problema, a abordagem ao paciente, desmistificar a necessidade do uso dos antimicrobianos quando eles não são necessários, muitas vezes o receio do próprio profissional. Né? Então, precisamos investir muito, não? Muito. Então, acho que toda a política internacional, né, que vem aí, toda uma ação da Organização Mundial de Saúde. Agora, o Brasil tem um plano. Né? O Brasil tem um plano. Esse documento da Anvisa faz parte de um plano maior. O Brasil apresentou o seu plano na OMS em relação a como vai ser, como o país vai tratar a questão da resistência aos antimicrobianos. Uma parte é essa, mas temos outras partes, né? E aí eu gostaria de falar... Tem a outra pergunta. Sim, temos... A outra pergunta da Cirlei, eu acredito, que foi em relação a como faz o diagnóstico... Como faz o diagnóstico das infecções por bactérias multiresistentes? Sim, isso. Não é isso? Isso, o diagnóstico laboratorial das MDRs, não é? Isso. Bom, depende da ferramenta que você tem no laboratório, tá? Então, você pode fazer essa identificação por métodos que são métodos de bancada mesmo, ou por métodos automatizados, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, a nossa experiência e que nós temos o método de disco de difusão, né, que é o de bancada, ou métodos automatizados. Então, ou um Vitek, ou alguns métodos automatizados, eles estão utilizados em que painéis, eles testam, existem painéis para testagem quando são isolados bactérias gram-positivas, painéis para bactérias gram-negativas, e esses painéis eles vão te mostrar se o fenótipo, não é, o resultado do antibiograma, o fenótipo daquela bactéria, se ela é sensível ou resistente. E, inclusive, esses métodos automatizados, eles vão te dar o MIC, né, que é a concentração inibitória mínima daquela droga para aquela bactéria. Então, é fundamental que seja feito isso. Nesses painéis, alguns painéis desses, eles também já dizem se a bactéria ela é produtora de ISBL ou não. E para a definição e alguns testes, por exemplo, em relação a alguns antimicrobianos, como a polimixina, aí já tem que se lançar a mão de microdiluição, tá? A gente já sabe que método automatizado de difusão, eles não são apropriados para se testar a suscetibilidade à polimixina e vai ser necessário, sim, a utilização de microdiluição, e aí já é uma técnica um pouquinho que nem todo mundo dispõe, mas já existem os kits de microdiluição que já se consegue fazer hoje em alguns laboratórios. Duas questões em relação ao laboratório. Aqui temos o laboratório um problema. grande desafio para a implantação desse programa. E foi exatamente, a Luciana fez uma pergunta em relação a medidas para avaliar a sensibilidade à polimixina B, né? Qual seria essa metodologia? Já respondi, não é? Você já respondeu. E o Marcos faz um comentário sobre laboratórios de microbiologia, a incorporação tecnológica nos hospitais do SUS. E aí eu volto a uma questão. Em relação ao programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos, duas questões são importantíssimas e essenciais. Primeira, ter um laboratório de microbiologia certificado para as boas práticas de laboratório, que tem automação, agilidade em fornecer resultados de culturas, antibiogramas com rapidez. Sabemos que no programa brasileiro tem ali uma previsão de investimento na rede de laboratórios, e eu gostaria que você comentasse isso. Mas também precisamos ter medicamentos antimicrobianos de qualidade.
com bioequivalência, biodisponibilidade, com comprovação de sua eficácia e produzidos por indústrias farmacêuticas com certificados de boas práticas de fabricação e controle, que utilizou insumos farmacêuticos também produzidos igualmente por indústrias farmoquímicas certificadas. Sem esses dois, como poderíamos funcionar? Eu gostaria que se abordasse os dois temas, tanto os laboratórios de microbiologia, como a qualidade dos antimicrobianos. São pontos fundamentais, né, nesse programa, já que nós temos que atuar de uma forma bastante abrangente, num plano global, esse plano nosso nacional. Então, lembrando que existe uma rede nacional de monitoramento de resistência microbiana, né? Então, essa rede ela já é alimentada há bastante tempo. Então, nós temos hoje um perfil microbiológico das infecções primárias da corrente sanguínea nacionalmente, nas unidades de terapia intensiva, adulto, pediátrica e da neonatologia. Mas nós precisamos, sim, que exista um investimento em relação à tecnologia nos nossos laboratórios. Primeiro, como você falou, Lourdinha, ter laboratório próprio. Isso é fundamental, porque é um transtorno quando você não tem, para você garantir a viabilidade dessas amostras, o acondicionamento, o transporte correto e o tempo que se leva em relação a esse retorno de resultado. Então, muito se perde quando se tem um laboratório que é fora do hospital, da unidade de saúde. Segundo, em relação ao investimento. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar com farmacoeconomia. É uma coisa que nós não estamos acostumados. Mas avaliar custos, sabe? Porque se nós provamos que o custo de você ter uma infecção mal diagnosticada, em que você começa um antimicrobiano empírico e você faz 14 dias daquele antimicrobiano e o paciente agrava e ele é submetido a mais procedimento invasivo, ele vai para a unidade de terapia intensiva e você vai fazer um segundo esquema, um terceiro esquema. Esse paciente vai para a hemodiálise porque ele faz insuficiência renal, porque ele faz uma combinação de polimixina com aminoglicosídeo, etc. Então, se nós conseguimos começar a trabalhar custos, nós vamos provar que a aquisição, por exemplo, de um sistema automatizado ou de um Maldtorff, uma espectrometria de massa, voltada para alguns casos, para alguns pacientes, você não vai instituir isso para fazer todo e qualquer espécime biológico no hospital. Então, isso nós temos que trabalhar isso para convencer os nossos gestores, quer sejam privados ou do setor público, de que vale a pena investir, sim, em ferramenta tecnológica para diagnóstico precoce, com certeza. Em relação à qualidade dos nossos antimicrobianos, na realidade, o que eu vislumbro é que tem que existir, precisam ser lançadas em mão ferramentas de controle e de avaliação muito rigorosas em relação a isso. Eu acredito que nós temos ainda um grande ato em relação ao que é produzido, ao que é oferecido e o controle real que existe em relação a esses antimicrobianos, em que vários testes e vários certificados eles precisariam ser realmente validados, apresentados e questionados, na realidade, a partir do nível central, para que esses antimicrobianos eles estejam realmente circulando. O que é que nós fazemos localmente? Tá? Eu vou dizer experiência prática. Por exemplo, nós somos um hospital público em que nós temos antimicrobianos padronizados e que nós utilizamos antimicrobianos que não são antimicrobianos só de laboratório de referência. Então, aconteceu isso. Então, eu tenho um antibiograma que me mostra o patógeno e me mostra exatamente o seu perfil de sensibilidade, de suscetibilidade. E eu utilizo o antimicrobiano de acordo com aquele perfil de suscetibilidade. E o paciente não responde. Nós investigamos foco, investigamos uma série de outros fatores, afastamos tudo e ele continua sem responder. Então, nós solicitamos a compra do antimicrobiano de referência e o paciente responde. Então, eu notifico isso para a farmácia, notifico para o hospital, notifico para a procuradoria, porque nós somos uma universidade pública federal. E, com isso, nós tentamos barrar a aquisição daquele antimicrobiano que foi fornecido por aquela indústria, por aquela empresa, etc. Então, é um trabalho ainda muito incipiente, precisamos, na realidade, de uma política maior e de um controle dos antimicrobianos que são comercializados. Esse controle pós-comercialização dos antimicrobianos, eu acho que também tem que entrar nesse plano
de controle de resistência Ele microbiana. até faz parte, Faz do parte programa da Anvisa, mas, assim, inclusive de monitoramento, né, da qualidade isso, desses produtos. Já estamos caminhando para o fim do nosso webinar. E aqui nós temos duas perguntas muito interessantes, né? Primeiro, a Aline, ela pergunta se você pode falar um pouco sobre o uso de fitoterápicos como alternativa aos antimicrobianos. E o Jorge de Oliveira também fala da ação antimicrobiana de compostos vegetais para diversas espécies de bactérias, inclusive bactérias MDR, se você tem notícia de estudos para esse tipo de opção terapêutica. Infelizmente, eu queria muito poder responder, mas eu desconheço. Eu não tenho como... eu desconheço realmente a utilização de fitoterápicos para esse tratamento dessas infecções bacterianas e principalmente as infecções bacterianas por drogas multiresistentes. Né? Nós vemos que normalmente acontece em pacientes que são pacientes criticamente enfermos, são pacientes que fazem infecções graves, a gente viu que tem maior mortalidade, então nós não temos nenhum respaldo de evidência na literatura em relação a esse grupo de estratégias. Estamos já caminhando para encerrar. Você gostaria de falar mais alguma coisa antes de encerrar? Eu só queria agradecer, né, mais uma vez o convite, agradecer essa oportunidade da discussão e da apresentação do tema e gostaria de deixar realmente ressaltar o papel que a Comissão Nacional de Controle de Infecção e Prevenção de Infecções da Anvisa vem fazendo em relação a colocar em prática as diretrizes do Programa Nacional, construir o Programa de Stewardship, está em consonância com o Programa de Monitoramento de Resistência Microbiana e que os esforços eles são grandes, mas nós precisamos caminhar muito para conseguirmos realmente que esse plano global funcione aqui no Brasil e que nós consigamos realmente controle da resistência antimicrobiana. É muito maior, mas eu acho que nós estamos avançando. E o que eu vejo é que a diretriz nacional, a equipe da Anvisa, ela vem caminhando na direção certa. E eu queria parabenizar. Também gostaria de parabenizar, antes de mais nada, a sua participação, agradecer muito a sua vinda aqui, estar participando dessa tarde agradável, discutindo um tema tão importante, num momento tão conturbado, mas você veio aqui de Pernambuco até o Rio de Janeiro, passando aqui essa tarde conosco e com muita competência abordando esse tema. E, claro, parabenizar todo o trabalho da Anvisa, é importantíssimo, não? Eu queria parabenizar a equipe aqui do ProQualis. Tá? Muito obrigada. Perfeito. Toda a equipe, né? A equipe que está nos bastidores, a equipe que você, Lourdinha, queria agradecer a oportunidade e dizer que assim é fundamental, não é? Porque nós com isso vocês conseguem. A equipe do ProQualis está de parabéns porque está abordando um tema que é extremamente relevante e levando isso, né, para todo o Brasil, para todo mundo que quer discutir, que quer ver e quer conhecer um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigado a você, Cláudia, mais uma vez, e obrigado a todos vocês que participaram desse webinar. Estamos, então, encerrando o nosso evento. Obrigada.